mês de setembro tem um dia dedicado à conscientização da doença de Alzheimer. A data foi instituída para conscientizar e esclarecer os brasileiros sobre a importância da participação de familiares e amigos nos cuidados com as pessoas diagnosticadas com a doença. Quem conversa comigo sobre esse assunto é o geriatra Dr. Gustavo Soares. Os familiares começam a perceber, e os cuidadores, algumas situações que não era comum acontecer. Como, por exemplo, deixa a chama acesa de um fogão, coloca um objeto em um local que não era comum ele ficar, tem alteração na formação de frases, erra palavras. Então, são situações no dia a dia que os familiares que conhecem bem aquele paciente começam a entender que aquilo não é normal. Alteração de memória recente, esquece o nome de um filho, de um neto. Então, são situações que o familiar percebe de maneira clara que aquele não é o pai mais, não é a mãe, e que sempre acontece de demorar um pouco a esse diagnóstico, uma tendência de demora de diagnóstico de 1 a 2 anos, mas sempre é trazido para a gente com essas queixas. Existe uma faixa etária específica em que a pessoa fica mais propensa a manifestar a doença? 60% dos casos dos diagnósticos de Alzheimer acontece após 65 anos. É a faixa etária mais comum de acontecer. Mas existem casos mais precoces, depois dos 50 anos, até antes um pouco, que é chamado de Alzheimer precoce, mas de maneira habitual, de 60 a 65 anos, se dá o início da doença, aumentando em porcentagem com os anos. Próximo a 80 anos, chega a ter 50% das pessoas na faixa etária de 80 anos com a doença de Alzheimer. E ela acomete mais homens ou mulheres? Tem uma incidência um pouco aumentada para o sexo feminino, mas mais importante que isso é o aumento do número de casos de maneira progressiva com o aumento da idade. É possível prevenir o Alzheimer? Não existe nenhum fator específico para a patologia, né? Então, assim, quando a gente fala em prevenção de Alzheimer, a gente está falando daqueles filhos, né, que tem um pai ou uma mãe com Alzheimer. O que a gente orienta essas pessoas? Atividade física regular, controle alimentação balanceada, não fumar, ingesta moderada de bebida alcoólica, controle de doenças de base, se é um hipertenso, controlar essa pressão, se é um diabético, controlar essa doença do diabetes, estimular a cognição com leitura, palavra cruzada, aprender um instrumento musical, aprender a falar uma nova língua, e o estudo está ligado ao aumento da reserva cognitiva. Ou seja, quem tem graduação, uma pós-graduação, sempre tem uma reserva cognitiva maior, e isso é comprovadamente preventivo para o Alzheimer. Que conselhos ou recomendações o senhor daria para os familiares e amigos de pessoas que foram acometidas pelo Alzheimer? Eu acho que o conceito inicial é que os familiares e os cuidadores entendam sobre a doença. Tem que estudar sobre a doença, tem que saber como vai ser o comportamento ou como pode ser o comportamento do paciente diagnosticado com Alzheimer. Entendendo a doença, tendo contato com o médico que está acompanhando, com os profissionais que estão acompanhando, né, seja o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, todos eles darão informações extremamente relevantes ao comportamento, a forma de agir, a forma de abordar, porque tem que ter bastante paciência com o paciente. Não adianta brigar, não adianta confrontar informações ou ideias. E isso tudo é um tempo de aprendizado muito grande. Graças a Deus tem várias literaturas nesse contexto que nos ajudam muito, de uma forma, uma leitura mais leiga, né, para o familiar entender e saber compreender e aprender sobre a doença. É bastante enriquecedor tudo isso aí. E o que fazer para que os familiares não adoeçam também? É bastante comum na doença do Alzheimer, existe uma situação que a gente chama de estresse do cuidador. Grande parte dos cuidadores, sejam formais ou informais, eles têm uma tendência de adoecimento, principalmente com transtornos mentais, seja síndromes de ansiedade ou depressivas. Então, toda vez que a gente começa a cuidar de um paciente com Alzheimer, idealmente deve-se olhar ao lado, deve-se olhar para aquela pessoa que está acompanhando. Ela deve ter atenção, ela deve ser acompanhada das suas doenças de base, ela deve ser controlada, né? E, se necessário, acompanhamento psicológico, tudo para que essa pessoa não adoeça juntamente com o paciente que ele está cuidando.